Fala galerinha, beleza? Estamos aqui para mais uma aula hoje diferente. Hoje a gente vai tratar sobre conteúdos teóricos do judô, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do judô do Japão, tá bom? Como é que ele surgiu, tudo bem certinho. Próxima aula a gente vai falar sobre a história do judô no Ceará, mas por enquanto a gente vai ficar sobre hoje na história do judô no Japão. Como a maioria sabe, o judô foi criado pelo Jigoro Kano no ano de 1882. E essa aula vai ser mais ou menos assim mesmo, um bate-papo, uma conversa, tá, para vocês entenderem e não ficar aquele negócio assim bem específico, sabe? Trocando ideia. Vamos lá, o judô foi criado no Japão por Jigoro Kano no ano de 1882. Com que intuito o Jigoro Kano quis criar o judô? O Jigoro Kano, ele praticava Jujutsu. Não confundam Jiu-Jitsu com Jujutsu, são artes diferentes, tá? O Jujutsu era uma arte praticada pelos samurais. O Jujutsu, ele era composto, podemos dizer que era uma luta completa. Eles usavam socos, cotoveladas, joelhadas, chutes, usavam armamentos, espadas, tudo que você puder imaginar, o Jujutsu tinha nele. Era uma arte marcial, se a gente for trazer para os períodos atuais, muito violenta. E quem tinha muito destaque dentro do Jujutsu eram as pessoas com maior porte físico, estatura mais alta. E infelizmente Jigoro Kano, ele era baixinho e ele praticava o Jujutsu. Então podemos dizer no linguajar japonês que ele tomava uma sola. E o que acontece? O Jigoro Kano nunca deixou de treinar o Jujutsu, por mais que ele tivesse dificuldades comparado aos seus colegas, e praticantes da arte do Jujutsu. Ele continuou treinando, ele tinha um mestre do Jujutsu, ele sempre estava lá com ele. E o que foi que Jigoro Kano percebeu? Jigoro Kano, ele era educador físico. Jigoro Kano foi uma figura muito importante dentro da educação física no Japão. É tanto que Jigoro Kano foi considerado o pai da educação física no Japão pelos grandes feitos que ele fez. Então, o que foi que Jigoro Kano percebeu com todo esse conhecimento dele? Ele viu que dentro do Jujutsu ele conseguiria retirar algo dali de dentro, algo com que fosse mais suave e com o objetivo do mais fraco, do menor, sempre ganhar do maior, sempre ganhar do mais forte. Jigoro Kano, ele tinha uma estatura ali de 1,50m, 1,55m, não se tem ao certo nas literaturas qual era a estatura de Jigoro Kano, mas ele era de estatura baixa. Então ele queria criar um esporte pensando nas dificuldades que ele teve dentro do Jujutsu, certo? Então ele foi e viu que dentro dessa arte ele conseguiria retirar o judô, que é o caminho suave, entende? Para assim ele conseguir trazer esse objetivo dele: o mais fraco ganhar do mais forte, o menor ganhar do maior. Esse é o principal objetivo atual do judô. Se engana que você ser muito forte significa que você é um bom atleta, um bom judoca. A técnica, ela vai sobressair a força. Mas a gente precisa de força, com certeza, mas também a gente precisa de técnica, tá? Mas esse é o principal objetivo de Jigoro Kano ao criar o judô. Sempre usar a técnica ao seu favor. E então ele foi lá e criou o judô. Ele criou o judô, como falei, em 1882. Em 1882, Jigoro Kano tinha apenas 22 anos. A minha idade que eu vou fazer atualmente. Então, ele muito sábio conseguiu retirar o judô. Ele viu que dentro do Jujutsu ele conseguiria tirar todas as técnicas mais agressivas e deixou
somente as projeções, as quedas, as imobilizações, os estrangulamentos e a chave de braço. E a parte de Atemiwasa, que é a parte de soco, cotovelado, chute, que é de ataque corpo a corpo, Jigoro Kano ele separou isso e deixou para as graduações mais altas, que inclusive a gente só consegue ver essa parte de Atemiwasa, que é essa parte de luta corpo contra corpo, que a gente também tem no judô, só mesmo a partir do quarto e quinto dan de faixas pretas. Eu que sou faixa preta segundo dan ainda não vi, nem cheguei a treinar, já vi muita gente fazendo e tal. Uns katas onde a gente usa alguns equipamentos para simular situações de luta e de defesa pessoal, onde alguns katas, até no Kodokan Goshijitsu, onde a gente usa uma arma de mentira, né? uma katana e uma espadazinha menor, que eu sempre esqueço o nome dela, mas depois eu trago para vocês, tá? E enfim, Jigoro Kano foi lá e conseguiu criar o judô. Aí então, depois que ele conseguiu desenvolver tudo isso, todo o judô, existe toda uma história de um treinamento que ele fez. Esse treinamento, para ele conseguir aprimorar o Jigoro Kano, ele não criou simplesmente o judô assim da noite para o dia. Ele foi criando as técnicas com o passar do tempo. A primeira técnica que Jigoro Kano criou foi o Kataguruma, que atualmente é uma técnica de faixa verde. Aquela técnica onde a gente ergue o nosso adversário nos nossos ombros, ele fica aqui em cima e você faz a projeção. O rapaz com que ele treinava, conta-se nos livros, que ele tinha em torno de 1,92 m, pesava uns 100 quilos a 95 quilos de massa magra, era um rapaz muito forte e ele treinava com ele. Para assim, ele conseguir desenvolver o objetivo dele, um menor, ganhar do maior. E um dia, ele num combate com um rapaz, ele foi lá, eles estavam em um espaço de treinamento, uma casa, onde as paredes já era natural naquela época, e ainda assim, até hoje, lá no Japão, as casas serem feitas de madeira. Quando o Jigoro Kano conseguiu fazer a projeção do Kataguruma nesse rapaz, conta-se nos livros que as paredes do templo estremeceram, de tão forte que foi a queda. Mas também o rapaz era muito pesado, né? E essa é a história do Kataguruma. Cada técnica tem uma historiazinha. Se eu for parar para contar as histórias de 40 técnicas que a gente tem no Gokyo, eu também nem sei todas. Eu sei alguns detalhezinhos, as pinceladas de umas e outras que a gente vai descobrir com o tempo. O judô é um esporte muito rico em detalhes, muito profundo e que realmente é um estudo para a vida, onde a gente tem que, se a gente for entrar nessas minúcias, é um estudo muito aprofundado. Mas enfim, não é o objetivo agora. Agora é a história do judô. E Jigoro Kano, quando ele desenvolveu todas as técnicas e tal, ele viu a necessidade de ensinar para as pessoas. Então ele saiu procurando um local para dar aula, até que ele encontrou a Kodokan. Foi a primeira associação de judô do Brasil, a Kodokan. E na Kodokan ele começou a ministrar aulas de judô. Na literatura fala que na Kodokan, naquele período, treinavam o pessoal do judô e o pessoal do karatê junto. Atualmente na Kodokan, sim, a Kodokan existe até hoje, tá? A Kodokan está lá, situada no Japão, é um prédio, se não me engano é de 5 ou 6 andares, onde eles têm arquivos do judô, tem um kimono lá exposto no museu que Jigoro Kano treinava, tá lá o kimono do Jigoro Kano, tem uma estátua de Jigoro Kano lá. É um local que, assim, eu recomendo a qualquer judoca conhecer uma vez na vida a Kodokan. É um objetivo para mim de vida, sei que um dia eu vou concluí-lo, mas é algo que vale a pena, é algo muito enriquecedor. Enfim, ele foi lá e criou o judô, no período ele dava aula junto com o pessoal do karatê, mas hoje é específico. Logo depois que ele foi
tendo seus alunos, e os alunos deles foram se tornando faixa preta, ele decidiu difundir o judô para o mundo. Mas essa parte do difundir o judô para o mundo, até ele chegar aqui no Brasil, eu conto na próxima aula, tá? As faixas, naquele período, as faixas de judô era só a branca, a marrom e a preta, só. E com o passar do tempo, isso não foi só o Jigoro Kano, foi na época que o judô já estava sendo difundido pelo mundo. Isso demorou muito tempo para acontecer. O pessoal treinava com a faixa branca, como naquela época eles não tinham tatame de EVA, como nós temos hoje. Naquela época eles não tinham lonas com raspa de pneu, todas fechadas atrás, aliás, nas laterais. Eles se sujavam bastante porque eles treinavam em cima de materiais improvisados, palha de arroz, aí colocavam uma lona por cima, qualquer tipo de material que conseguisse amortecer as quedas e evitar a lesão era suficiente. Só que às vezes eram materiais, às vezes não, eram sempre materiais inapropriados e às vezes sujos. Então os praticantes do judô se sujavam muito, inclusive a faixa. O kimono era lavado, mas a faixa não. Então a faixa ia escurecendo com o passar do tempo, ia escurecendo. Quando a faixa literalmente chegava a preto de sujo, aí o aluno ia lá e pegava a faixa marrom e depois de um período pegava a faixa preta. Essa é um pouquinho das histórias da faixa. Literalmente o rapaz ia se tornando, a moça ia se tornando faixa preta de preto de sujo. Mas as coisas vão evoluindo com o passar do tempo. Viram que as faixas iam se sujando gradativamente e a cor ia escurecendo. Então eles trouxeram isso para cá hoje. A gente sempre começa com faixas mais claras, faixa cinza, faixa azul, aí vai escurecendo mais um pouquinho, uma mais forte, amarelo, aí mais forte, laranja, aí vai escurecendo, verde, roxo, marrom e até chegar à faixa preta, certo? A história da faixa coral, por exemplo. A faixa coral, quem já viu faixa coral, que são pessoal de sexto dan acima, eles têm a faixa branca com vermelho, mas é em homenagem à bandeira do Japão, que é branca com vermelho. Então, trouxeram essa associação. Os japoneses são muito patriotas, são muito... levam a bandeira, o seu país com eles. Então, eles fizeram essa homenagem, colocando a cor da faixa coral, branco com vermelho, que era a cor da bandeira do Japão. Beleza? E quando for na próxima aula, eu vou explicar a história do judô no Brasil, como é que ele veio do Japão, quem foi que trouxe o judô do Japão para cá para o Brasil, como é que foi, como é que ele chegou aqui no Ceará, até chegar no Jonathan, que está aqui passando a mensagem para vocês. Beleza? Valeu, galerinha. Até mais. Espero que tenham gostado aí dessa explicação, tá? E um cheiro, um abraço para todo mundo e se cuidem. Os